Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar à imagem do futebol. Agradecendo aí as muitas mensagens de felicitações pelo meu aniversário. Ontem eu não estive aqui justamente porque tinha que preparar as coisas aí para os festejos da noite, né? E essa lata aqui, desse jeito, é porque varamos a madrugada inteira não, né? Mas uma boa parte. Para quem não sabe, eu acordo 5h30 da manhã para ir para a Rádio Grenal. Então, está um pouco prejudicada a lata, mas prontos para o serviço aqui para encarar mais um dia de trabalho. Recebendo aqui o Fabrício Delaix, que é diretor das categorias de base do Internacional. Internacional que jogou hoje pela manhã, né, Fabrício? Jogou pela Copa Ipiranga, né, Copa RS. E aí? Nós perdemos o jogo, né, para o São Paulo, no placar de 2-1. São Paulo de Rio Grande. São Paulo de São Paulo, né? Mas Copa... Copa RS, né? Copa RS... É um nome só. Isso, é um nome, já é um torneio tradicional da base. É o mesmo que o Inter jogou com o Lanús? Isso, ele é sub-20, né? Ah, então, sim. Isso, é o mesmo campeonato que o Inter jogou com o Lanús, né? Então, o Inter perdeu, mas é classificatório. Fase classificatória, nós temos mais um jogo no domingo agora e uma infelicidade no último lance. Eu ainda não consegui ver o lance do pênalti, né? O São Paulo teve um pênalti no último segundo. Não posso ainda opinar, mas foi uma pena esse gol. Muito bem. O Renan Silva Neves é radialista da Estação Web. Isso aí. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na Ubra TV. Vamos falar um pouquinho da dupla Grenal e projetar o 2018. Isso mesmo. Vamos sabatinar esses homens aí que fazem a história do futebol. E o Mauro Villarreal desenha coisas relacionadas ao futebol. É isso, Mauro? Boa tarde. Se aproximem do microfone, porque o microfone não é... Essa é uma das partes do trabalho que eu acabo desenvolvendo, com bastante trabalhos voltados para o futebol e para a música. E a mais recente você traduziu na arte a defesa que foi sensacional do Marcelo Groi contra o Barcelona de Guayaquil, lá em Guayaquil. Está ali o Ariel concluindo e o Marcelo Groi pegando. Isso. Foi uma pintura que eu fiz, acho que uns 2 dias antes do segundo jogo da final, e passada a final, no sábado seguinte, o Marcelo fez questão de me receber para assinar a tela, que está indo a leilão terça-feira às 17 horas em prol de uma entidade beneficente aqui de Porto Alegre. Muito bem, vamos dar uma olhadinha na tela de novo, aí está aí agora o Mauro com o Marcelo Groi. Essa foi uma das maiores defesas da história do futebol, né? Assim, eu raramente consigo tempo para acompanhar futebol, mas felizmente esse foi um dos momentos em que eu estava acompanhando e no momento que eu vi eu tive certeza, poxa, eu tenho que pintar essa tela. E você é gremista? Gremista não praticante, eu classificaria. Gosta de futebol, mas... Não, eu acabo acompanhando alguma coisa, mas como eu desenvolvo projetos para diversos clubes, agora, por exemplo, esse ano eu produzi uma série especial para o Corinthians, em homenagem aos 40 anos do título de 77, a tela do Basílio. E eu pinto as telas, envio para São Paulo e ele assina e as telas são autografadas. Essa imagem está aparecendo agora, foi do banquete de aniversário do Grêmio ano passado. Aí temos uma encomenda pessoal para um dos diretores do Grêmio. Enfim, muita coisa relacionada ao esporte. Ali o salto mortal anterior? Isso, do André Catimba. Ia no estúdio, moro em Sapiranga. E aquela coisa tranquila, trabalho em casa, produzo para o Brasil e para o mundo, mas tudo do quintal de casa. Tá vendo aqui tua biografia, você é gaúcho lá de Frederico Westphalen. Isso. E era militar antes? Fui policial 11 anos. 11 anos. 11 anos. E aí largou e tá só Com o advento da segunda filha, eu achei mais seguro ficar por casa. Ah, bom. Fez bem. Se tinha uma outra saída... A segunda opção também não era ruim, não. Maria Clara. Isso, a Clarinha. Tá com quantos anos agora? A Clarinha tá com 6, a Duda tá com 19. É isso aí, a Duda Eduarda, de 19 anos. Bom, então você é contratado pelos clubes e desenvolve na tela o que acontece nos gramados normalmente não só nos gramados. Isso. Tanto sob da encomenda, como também em trabalhos ao vivo. Aquele, por exemplo, que apareceu do Lara, eu pintei na arena, no aniversário do Grêmio, enquanto rolava o banquete ali, eu fazia o trabalho ao vivo.
E o que você contou mais lá também no programa da Fátima Bernardes? Qual era a grande curiosidade nacional? Porque foi antes ou depois do Marcelo Groi? Não é a primeira vez que eu pinto o Marcelo, eu acho que é a segunda ou terceira vez que eu... Casualmente, pro Grêmio, eu sempre pintei goleiros. Eu acho que é uma frustração minha, quando cheguei nos 18 anos eu parei de crescer e tive que abortar a profissão de goleiro, e aí eu tenho uma paixão por pintar goleiro. Mas não, no programa da Fátima foi um lance mais voltado para uma brincadeira que a gente tem, que eu sempre tive desde a minha primeira filha, que é de mandar alguns recadinhos para elas no lanche, desenhando nos guardanapos. E acabou tomando uma proporção muito grande esse ano, acabou virando tema de projeto da escola e, enfim, diversos programas abordaram isso por ser uma forma de um pai interagir com os filhos. E esse lance que está muito em moda hoje, que é a paternidade ativa. Nem precisa dizer que você é um pai babão, né? É impossível não ser, as duas são lindas, eu sou apaixonado por elas pra caramba. Eu tenho duas filhas também, uma de 21, uma de 12. Realmente as filhas mulheres são sensacionais. Eu tenho um filho homem também, não tenho que me queixar, mas as meninas, elas são cativantes, né? São. Elas completam a gente, né? Então tá. E o plano próximo qual é? A gente está fechando alguns eventos. Vai pintar alguma coisa pro Mundial? Cara, eu tô esperando o resultado aí para ver os lances, mas apesar de ser um gremista não praticante, como eu já havia dito, eu tô doido com a ideia de pintar o Fernandão. Já fica o convite ao representante do Inter aqui. Eu tô doido para pintar o Fernandão, eu acho que ele foi um cara fundamental, não só na história do Internacional, como do futebol brasileiro de uma forma geral, e eu acho que isso seria uma coisa muito legal agora para abrir o ano de 2018 com chave de ouro. Você ia dizer uma outra coisa, quando eu te interrompi, sobre planos futuros. A gente está agora... futuro mais imediato agora. Mais imediato agora, a gente já está agora até o final do ano, a agenda tá fechada basicamente com apresentações, com live paints, em eventos fechados, eventos particulares, mas para 2018 a gente está preparando aí mais uma parceria com um grande músico gaúcho aí para abrir o ano já pintando ao vivo aqui no Rio Grande do Sul, o que é mais raro. Normalmente eu faço esse trabalho no eixo Rio-São Paulo ali. Já fiz de Buenos Aires até Vitória, no Espírito Santo, e é bastante raro fazer isso aqui no Rio Grande do Sul, e é sempre uma felicidade quando eu posso fazer o meu trabalho perto de casa. Quer dizer, você está sempre criando produtos novos para o mercado. Sempre. E em festas, você disse? Sim, eu produzo. Esse lance de pintar ao vivo é sempre uma atração muito legal para alguns eventos. E, por exemplo, São Paulo eu fiz na Brasil Game Show, que é a maior feira de games do Brasil, da América Latina. Só perde, eu acho que para uma ou duas no mundo. Aqui no Rio Grande do Sul, esse ano eu pintei no Festival de Cinema de Gramado. Hoje, teoricamente, o tapete vermelho não é mais só vermelho. Acho que andei respingando mais coisa lá. Olha lá, nós estamos mostrando lá, ó, os teus desenhos, ali. Isso aí são os trabalhos que eu faço todos os dias pro lanche da Clarinha. Aí é ela brincando. E é bacana porque ela se sente super em casa. Às vezes a gente pinta alguma coisa em parceria. E é bacana de ver, porque os clientes, as pessoas que curtem o trabalho acabam tendo um super cuidado com o meu trabalho e tal. E ela não, pra ela aquilo ali é brinquedo, ela pinta junto comigo. Os originais normalmente, que algumas pessoas gostam de guardar e colecionar, quando eu menos espero ela pegou para colorir, e é super bacana. Mauro quer perguntar alguma coisa? Já passamos para o Fabrício aqui. Por favor, fica à vontade. O Mauro, o Renan. Não, em primeiro lugar, todo dia fazer aquele desenho ali para quem conhece do mercado. Dia. Né? E o legal é que assim, quando eu estou viajando, eu tenho que calcular quantos dias eu vou ficar fora e deixar o número correto de guardanapinhos, porque se eu não deixo... Hoje virou uma atração na sala também, né? Aí acaba frustrando uma criançada imensa. A nível de curiosidade, quanto tempo demora para fazer uma obra como essa do Marcelo Groi, por exemplo? Se eu lembro. Cara, eu tomei um grande susto para começar a conversa. Quando eu tô me preparando para levar a Clarinha, a TV tava ligada e numa outra emissora os caras anunciam que iam entregar uma obra de arte para ele em homenagem a essa defesa. E eu não pude assistir. Aí eu deixei gravando, cheguei em casa apavorado, e aí ele deu play na gravação e acelerei a imagem, eles demorando para abrir a embalagem.
Aí quando eu vi, caramba, era uma caricatura, eu disse, puxa, graças a Deus, cara, não furaram, porque eu tinha tido a ideia quando eu vi o lance, só que tu leva um certo tempo pra conseguir encaixar na agenda. E acabou saindo uma outra, não? Acabou saindo, mas foi uma caricatura, foi mais uma brincadeira e tal, aí fugiu Ficou daquela muito ideia profissional, que eu muito tinha bonito. tido. Ficou perfeito o quadro, né? Mostrar mais uma vez, olha só. E ali demonstra a cara do Marcelo Brui, parece que ele não está olhando para a bola. Uma das coisas que a gente estava conversando é que a minha geração, os primeiros grandes goleiros que a gente acompanhou foram o Ricardo Pinto, por exemplo, do Fluminense, que era um cara espetacular, fazia umas defesas mirabolantes, assim, uns troços muito acrobáticos. Mas, do ponto de vista estético, ele tinha uma explosão muito rápida, mas ele também desmanchava aquela posição muito rápido também. E eu estava conversando com o Groy sábado, e eu estava dizendo que ele demora uma fração de segundo a mais do que a média dos goleiros. E isso possibilitou, por exemplo, ele fazer essa defesa. Um goleiro como esses que eu citei anteriormente, a bola teria pego na mão e teria entrado. E ele mantém aquela estrutura muscular muito firme. O que para quem vai pintar é excelente, porque tu tem aquele framezinho a mais que acaba possibilitando analisar a pose e depois representar ela na tela. Fabrício, tem coisa boa para subir? Quem é que pode já de cara colocar a camisa do Internacional? E quem você apostaria mais fichas nessas divisões de base do Colorado, hein, Fabrício Delaix? Bom, primeiramente, dar boa tarde aí para todo mundo, pessoal da mesa, em especial a torcida do Esporte Clube Internacional. A base ela prepara o jogador para o âmbito do profissional, né? Então, assim, eu não vou citar alguns nomes, até porque a gente posso estar aqui sendo incoerente com alguns outros atletas, mas eu posso te afirmar que hoje a geração que o Inter tem hoje na base é uma geração promissora, né? Alguns atletas hoje, por exemplo, do Inter Aspirantes, já tem uma vivência dentro do profissional, já vem treinando com os jogadores profissionais. E essa é uma etapa importante da transição do atleta, né? Ele frequentar a base, né? Ele passar por esse processo e aos poucos ir também, né, fazendo tendo essa identificação com o profissional, para que quando ele suba, né, definitivamente ele tenha feito esse processo da melhor forma, com a ambientação necessária, para que ele sim consiga ficar no profissional e aí tocar sua carreira adiante, né? Fabrício, como é que um time da grandeza, um clube da grandeza do Internacional, vou perguntar direto assim, não tem laterais? Os dois que estão jogando nesse time sub-23 são volantes. Mas vamos pegar assim... Há quanto tempo o Inter não consegue revelar um grande lateral? Se a gente pegar o Cláudio Vinck, que hoje está lá, né? Ele é da base do Colorado, né? Então ele é da base, é um lateral de ofício, né? Teve as suas oportunidades, voltou para o Internacional, hoje com mérito está no grupo profissional. A gente tem o próprio jogador, desde a captação até que ele chegue no clube, porque nem todos são formados no clube desde pequeno, né? Então, o próprio jogador, ele vai se identificando em alguma outra posição, né? Dentro do processo dele de evolução, a gente vai identificando outras características que fazem com que ele, de repente, se desloque de uma posição para outra, né? Principalmente por rendimento, por capacidade, por valências pessoais. Então, eu não posso concordar com a situação que a gente não prepara laterais, né? Mas nesse processo, às vezes, a gente não... A dificuldade de encontrar um jogador com nível de excelência, um nível de jogador que vai jogar no Internacional é muito grande, né? Então, assim, é um processo longo. Hoje a gente tem, como eu destaquei, dentro do profissional, a gente tem um lateral de ofício, né, oriundo da base. Eu acho que essa é a demonstração que o trabalho dá certo, né, nesse sentido também, né? Em cima dessa colocação dos laterais, hoje em dia é muito difícil chegar algum menino de 16, 15, 14 anos e dizer eu quero ser lateral. É uma posição que encontra essa dificuldade? Ou até que existe... E até vou te dizer, o lateral hoje é um dos jogadores mais completos que tem. Com certeza. Né? Se fala muito de volantes, né? Que o futebol moderno exige ter uma boa composição na meia cancha e tal. Mas se tiver dois bons alas, você já ganha dois meio-campistas praticamente. A gente pega, por exemplo, na década de 90, né, que a gente tinha laterais que corriam muito, e sempre se dizia, né? Eu cresci lá ouvindo, lateral direito, lateral esquerdo são os dois profissionais que mais correm dentro do campo, né? Porque ele tem que ir
até o final do campo e voltar para recompor. E a outra frase de lateral é o seguinte: lateral se faz em casa. Tá? Verdade. Hoje em dia o lateral ele tem uma função, a participação dele dentro do jogo ela é muito maior que essa de ir até uma ponta, até uma beirada do campo e voltar, né? Então assim, a participação dele é muito mais incisiva. O lateral, às vezes, dependendo do esquema que o treinador adota dentro da equipe, ele tem infiltrações pelo meio também. Então, tudo depende muito do modelo daquele jogo, da equipe, né? E repito, as características dos atletas, né, são predominantes ali na questão de que forma ele vai participar dentro do jogo. Não somente o lateral chegando até o fundo e cruzar, né? A gente sempre disse, né, o lateral tem que chegar no fundo e ter um bom cruzamento, ter um bom passe, né? Na verdade não é um cruzamento, ele é um bom passador, né? Então são coisas que dentro da base se trabalha muito no atleta, né? Capacidade individual dele e vai se aperfeiçoando as ferramentas que vão fazer com que ele dentro do jogo consiga ter uma dinâmica mais participativa. O lateral do time principal, você disse, é o Vink, né, que não está bem afirmado, não consegue se afirmar. O reserva é o Júnior. E o Inter buscou o alemão, que não confiava em nenhum dos dois. E está buscando o menino do Boa Esporte também agora. O Juan, pois é. É isso que eu quero me referir, porque é difícil formar. E não é só o Inter, né? Se a gente pegar os dois do Grêmio, o Edilson e o Léo Moura são de fora. Sim. E o terceiro também é de fora, que é o Leonardo, que agora foi para o Mundial, né? Veio do Boa Esportes. Mas o Rec, até vale a observação, por exemplo, do Vink, tá? Não é que não se acreditava no Vink. O Vink ele veio de um episódio triste da Chapecoense, né? Ele não estava no episódio. Ele se salvou porque ele estava fora da delegação. Isso, ele estava lesionado. Então assim, o Vink retornou no início do ano, né? Ele sabe. Não foi opção técnica. Até podia estar voltando de lesão, mas ele não foi por opção técnica. Ah, sim. E ele retornou para o Internacional, né? E a gente tem uma preocupação grande também em trabalhar a cabeça do atleta, né? Porque a gente não pode achar que é normal tudo que aconteceu, né? E é uma comoção mundial, né? A gente que transita pelo futebol, que trabalha com futebol, a gente fica abalado com essas situações. E o Vink é um menino que a gente, né, abraçou ele, trouxe ele de novo, integrou o grupo, né? Ele fez excelentes jogos pelo Inter B no campeonato da 2ª Divisão Gaúcha. E por mérito, né, pela qualidade dele, pela retomada que ele deu, né, na carreira dele também, de voltar com essa força, né, de conquistar o espaço dele novamente dentro do Inter B, lá na categoria de base, até que ele teve uma oportunidade profissional, né, e é natural também que o jogador oscile um pouco, né, quando a gente fala assim, a gente escuta muito, o jogador não corresponde, né. Às vezes a oscilação individual dele, ou até mesmo do time dentro de um campeonato, ela é normal e a gente tem que trabalhar isso para que que a gente consiga minimizar nessa oscilação e que ela não apareça, que é o que todo mundo quer, que é um time constante, com bons jogos. Como é que funciona esse time de transição? Porque já tem jogador veterano também. O Bertotto, por exemplo, tem 24 anos. Né? Vamos falar... Veterano com 24 anos. Eu ia dizer 24 anos. É um absurdo. A gente até entendo que já tem 8 anos de profissional. O Bertotto é veterano. O Bertotto é um atleta jovem, né? Que já saiu do Inter, já girou, já jogou em outros clubes. Então ele... Às vezes um amigo meu me perguntou, mas o Bertotto está lá um tempão, né? Não, o Bertotto ele é um jogador, é um atleta jovem ainda, que tem uma carreira... Né? Começou jovem também. Começou muito, apareceu muito jovem, né? Tem uma carreira promissora pela frente. E hoje ele retornou, né? Tem feito bons jogos no time de aspirantes também. Você acha que ele pode ser um bom lateral esquerdo? No time principal, por exemplo? Que o Internacional liberou o Jefferson e o Arthur ano passado, e pelo que se diz, de novo serão repassados. Sim, Fernando Guarda. E aí tem o Iago, né? O Iago também tá voltando. O Carlinhos vai ser dispensado. Carlinhos já foi. O Bertotto ele é um volante de ofício, né? Ele hoje é um jogador, né? Pela polivalência dele, ele consegue se adaptar em algumas outras. Né? Ele é um jogador com poder de marcação muito forte, ele tem uma bola aérea, defensiva, ofensiva muito boa. Ele acabou se adaptando no sistema defensivo um pouco mais atrás, né? E vem fazendo um bom papel ali também, né? A avaliação
se ele poderia ou não ser utilizado como lateral esquerdo no time principal, eu vou deixar para o departamento profissional dele. Mas ele tem o cacuete? Não, ele tem um cacuete de um bom marcador, né? Ele marca bem, ele Tem a perna esquerda também, tem a né? bola aérea, ele tem um bom passe, né? Ele tem a visão do jogo, né? O jogador que consegue parar o jogo, né? Fazer uma leitura, ter um bom passe, um passe assertivo, né? Ele naturalmente ele vai aparecer mais, né? Vou aproveitar para fazer uma pergunta sobre o brasileiro de aspirantes, já que nós estamos aí, né? Com o Inter chegando a uma decisão, possivelmente com grandes Já tá com chances vantagem de ser de 3 a 1, campeão. né? 3-1, inclusive o gol contra do Santos foi uma comédia pastel espetacular no primeiro jogo. O Odair já solicitou, vamos situar o João Anderson, que já foi do principal, algum outro jogador desse time de transição para que se apresente no dia 2 de janeiro com os profissionais, ou ele ainda vai fazer essa avaliação antes do final do ano? Boa pergunta. E já aproveitando a carona aqui da pergunta do Renan Silva Neves, radialista da Rádio Estação Web. O Odair, por conhecer essa turma toda aí, é uma vantagem ou, em tese, conhece, porque tem muita gente para se apresentar ainda, para que o Odair vá reconhecendo talento ou não nos jogadores. Essa triagem ele já fez, vai fazer? Bom, quanto à pergunta do colega aqui em relação a se apresentar ou não, né? A gente está em competição, né? O campeonato tem a última partida agora no domingo e até lá o foco total é no jogo, né? Na concentração, nos treinamentos, no pré-jogo, para que a gente possa ir a Santos, né? E confirmar uma vantagem inicial que a gente teve aqui no Beira-Rio. O jogo não é fácil, né? O Santos tem um bom time, né? Jogadores experientes, jogadores mais rodados que os nossos, inclusive, né? Nós estamos com um grupo de transição realmente para fazer a transição profissional, ou seja, dar rodagem para que os jogadores consigam chegar no grupo de cima. O Santos ele é mesclado com alguns jogadores mais velhos, né? Então, assim, mais velhos a gente fala, né? Mais experientes, com maior rodagem, com maior idade, isso na base principalmente faz uma diferença grande, né? E quanto à avaliação do Odair, o Odair, né, está fazendo um estágio fora do país, né? Ele é um profissional oriundo do clube, né? Conhece o clube, tem bom relacionamento interno, também com o setor da base. Tenho certeza que, além do conhecimento que ele tem dos nossos atletas na categoria de base, ele tem boas informações. A gente tem um grupo, né, de trabalho que pode fazer esse scout para que ele, dentro das necessidades que ele possa vir a ter no grupo profissional, ele aproveitar os meninos também, né? E a gente está fazendo com que eles também possam... o campeonato de aspirantes é bom e o campeonato de aspirantes vai ter continuidade, né? Ele vai ser bom para isso, né? Vai ser estendido ao longo do ano, como foi dito? É um campeonato de 5 anos, né? Ele vai ser um período de 4 meses ali, mas ele vai ter, neste primeiro campeonato, né? Nesse primeiro ano, ele foi um pouquinho mais curto pela questão das datas, né? As datas ficaram bem complicadas. Quem é que subsidia? É o clube ou a CBF? Esse é um campeonato da CBF, né? Ela paga tudo? Tem uma emissora de TV também por trás. Tem o esporte interativo. Isso, né? isso. E a CBF subsidia, né? Os clubes eles sempre têm uma participação, né? Então, assim, mas o subsídio maior é da CBF, né? Desse campeonato. Mas a pergunta inicial era... Se o Odair já pensou em algum nome para subir? Nenhum, assim, o Ronald, por exemplo, que se fala tanto. Aí eu acho que é uma pergunta que a gente tem que fazer para o Odair, né? Mas ele vai falar contigo. Vai perguntar primeiro. O Odair tá lá, tá estudando, fazendo o estágio dele. Acredito até que ele já tinha essa agenda pré-programada, né? É importante para o profissional, né? Ele está hoje... Está podendo... a gente não diz aprender, mas está podendo vivenciar, né, alguma coisa diferente que ele vai poder, logo em seguida, aí, na oportunidade que ele está tendo agora, né, à frente do definitiva, né, como treinador do Inter, poder colocar suas ideias também e ter a sua carreira de treinador, aí, que a gente acredita ser muito promissora. Um que vai certamente integrar o elenco principal, já integrava, é o Fábio Alemão, zagueiro, né? O Inter acertou com o Klaus, comprou o Klaus do Juventude, tem o Cuesta, tem o Hernando, que vinha sendo até titular
quando se lesionou, né? Titular pela lesão do Klaus, mas virou o terceiro zagueiro do Internacional. Tem o Danilo Silva, que tem contrato longo, por isso, e tem mais o Fábio Alemão. E tem o Thales. Só aí já dá 6. E tem o Léo Ortiz, que aí eu acho que o Internacional vai repassar para o Juventude. Mas eu acho interessante para o Léo Ortiz. Também acho. Ele está marcado pela torcida, já tem um conceito na imprensa que não é muito bom, e de repente ele é mais do que isso, e pelo fato de ter o pai ao lado, pelo fato de não ter correspondido de cara num clube grande, às vezes é bom um passo para trás para dar 2 para frente. Foi o que aconteceu com o Lima, do Grêmio, que foi para o Ceará, fez inclusive um golaço contra o Internacional aqui, e está sendo repatriado pelo Grêmio. O Guilherme foi para o Botafogo. Voltou a pedido do Renato. Eu acho que o Léo Ortiz ganharia indo para o Juventude. Não sei qual é a tua opinião, Fabrício. A gente tem que ser um pouquinho mais minucioso na avaliação do atleta, né? Eu vou te dar eu não sei o número exato, mas o Léo Ortiz deve ter jogado de 23 a 25 jogos como titular, né? Nenhum jogador que sobe da base no primeiro ano, né? Só se for extra classe. E assim, o que eu ia dizer, né? O Ortiz tem muitas qualidades, né? Como zagueiro, como atleta. Senão não jogaria 23 a 25 jogos, né? Então, assim, às vezes a gente tem também um pouquinho, a nossa paciência é um pouco menor com o menino, né? Tu comentou, a expectativa do torcedor sempre é alta com o menino que venha da base, né? Espera que corresponda já. E até digo por convivência, né? A questão dele, por carregar o nome Ortiz, ela é uma questão familiar mesmo, porque ele é um grande atleta, ele é um atleta trabalhador e conseguiu vencer e está hoje dentro do profissional do clube por méritos próprios, né? Então, mas eu ainda faço uma avaliação mais minuciosa para a gente ver, de repente, o momento do time, né? O Inter enfrentou, né? Podemos falar enfrentou porque já, né, acabaram os campeonatos, mas enfrentou um ano bem difícil, um ano atípico, um ano inimaginável, né, para quem gosta do clube, para quem ama o clube. Mas a gente está num processo importante de reconstrução do clube. Voltamos à Série A, reconquistamos o nosso espaço lá, né, espaço que nunca deveria, né, de ter sido nosso, e a gente vai seguir trabalhando para que a gente consiga 2018 aí seguir nessa batida de reconstrução, de evolução, né? Não somente do time, mas do clube. O elo com o torcedor sempre foi muito forte, sempre vai ser. O torcedor embalou o time aí na Série B e a gente continua trabalhando sério aí para o jogador mais caro do Brasil hoje é o Arthur. O Vinícius do Flamengo já foi, então o mais caro é o Arthur, vai sair pela multa, em princípio, os 50 milhões. E agora aquela tese que eu fiz aqui, logo depois, na segunda-feira, quando estavam dando pau no Barcelona, vamos parar de teatro. Isso aí só valorizou o jogador, e o Grêmio ganhou uma mídia mundial com ele vestindo a camisa do Barcelona. Mas onde é que eu quero chegar? Ele precisou recuar, o Arthur, foi para o grupo de transição, chegou a voltar para os juniores para ganhar depois a compensação lá na frente, entrando, rasgando no lugar do Michael e sendo um dos destaques do Brasil na temporada e da América também, né? Ele foi o melhor em campo contra o Lanús na decisão, e o melhor jogador da América foi seu companheiro, o Luan, mas ele fica entre os 3 ou 4, é um negócio impressionante. O Internacional tem alguém que possa explodir assim, de uma hora para outra, a ponto de chamar a atenção, como chamou o Arthur, e mais, desses que retornam, o Andrigo, o Ferrarese, que tem menor idade, eles podem compor o grupo de transição? Ou você acha que seria regredir na carreira e é melhor que fiquem sendo emprestados? Às vezes o pessoal, o jogador vai para um clube do interior, ou vai para um outro estado e o jogador aparece. Aí sempre vem aquela história que o jogador é da base do Inter ou da base, né, de outro clube, e ele acabou não jogando no clube e foi ser um destaque num outro time, né? Os clubes grandes, eles têm, além da captação, além das oportunidades, a gente tem uma série grande de atletas, né? Então, assim, às vezes o atleta ele não consegue jogar na equipe dele na base, e acaba
pelo processo acaba saindo do clube e vai jogar num time de menor expressão, no interior do estado, em outro estado, e acaba aparecendo, né? E aí as pessoas perguntam, mas esse atleta era do clube e agora está lá fazendo história num outro, poderia ter ficado. O Internacional está anunciando que vai contratar o Fabiano, lateral direito. Se criou no Inter. Só que o processo, né? Às vezes o jogador ele não consegue jogar dentro do próprio clube e ele precisa sair para ser destaque em um clube com, digamos, com um número menor de atletas, onde ele vai jogar mais. Até a pressão. Ele vai ter mais rodagem, né? Então, assim, isso também faz parte da evolução individual do atleta, né? A gente pega muitos casos que o menino era um fenômeno lá com 14 anos e com 18, né? Não conseguiu confirmar. Ou o inverso, que o jogador com 14 e 15 era comum, que com 16, 17, 18, 20, 23, ele explode. O caso mais... chamou mais atenção foi o Tia Joana, no Grêmio. Caracaço, com 14, 15, 16 anos, 17, não conseguiu jogar no Grêmio. Tinha um rapaz do Santos. Nós vamos trazer o Tia Joana aqui, que tem uma história de vida muito bonita. Virou mecânico e ele não olha para trás, não se queixa da vida. Não é Madalena arrependida, nada. Ele diz, olha, eu fiz o que Deus me oportunizou fazer e tal. É um cara com uma cabeça extraordinária, que o cara podia estar lamentando, ele jogava mais do que muitos da época, muitos. Sim. Não, o Pedro Verdun também, e o importante é que o atleta ele faça a base, e a gente, claro, a gente é focado no futebol, né? Mas formar um cidadão, formar um atleta responsável, conseguir com que ele evolua também em questões culturais, sociais, é importante. Muitas vezes a gente que gira por jogos no interior, aí, pelo Brasil inteiro, a gente acaba se deparando com um jogador que era da nossa base, né, e até os próprios dirigentes dos outros clubes nos agradecem, né, pelo menino estar lá, um menino educado, trabalhador, um menino, né, dedicado, e esse processo é importante para ele, porque se ele não jogar aqui na base do Internacional, jogar no profissional, ele vai ser um atleta em outro lugar, vai ser um cidadão acima de tudo, né? Então a gente tem, quando a gente fala da base, né, mais do que formar um jogador, a gente forma um cidadão também, acho que isso é fundamental. Mauro. Até porque até essa semana a gente estava jantando lá com os amigos e a gente estava questionando o porquê do fato de tanto ex-atleta ganhar verdadeiras fortunas ao longo da carreira e depois de encerrar a carreira acabar caindo não só no ostracismo, mas também na pobreza, sérias dificuldades econômicas. E aí a gente estava conversando e disse, poxa, precisa se ver se ocorre aquela preparação da pessoa, não só do atleta, para conviver com isso, para saber se administrar e para saber pensar a médio e longo prazo. Realmente, eles ganham muito dinheiro, mas por um período muito curto. E isso, para uma pessoa que, de repente, veio de uma situação financeira extremamente complicada e, de repente, nunca viu um volume de dinheiro tão grande, aquilo cai no colo dele. Como que se administra isso? Existe alguma preparação para isso com as crianças ainda? Muito boa a tua pergunta. O Fabrício, para ter mais tempo, responde depois do intervalo comercial. E dá para acrescentar aí, não que precise, porque a pergunta já é boa por natureza, os procuradores, né? Enquanto sugam os jogadores, se encostam nos jogadores, mamam naquela teta, né? Depois eles abandonam os jogadores. Sim, existe uma indústria disso, né? Aí, como o dinheiro vai escasseando e como ele não tem aquele que ele recebe todo mês, ele tem que produzir de novo em outra atividade e já não tem mais o comissionamento do tamanho que era no futebol e com a facilidade que é. O procurador, muitos são encostos. Ele parte para outro hospedeiro, literalmente isso. Exatamente. Já voltamos. Estamos de volta. Vamos fazer um comparativo aí, Mauro, depois da resposta do Fabrício Delaix, diretor das categorias de base do Internacional. Está aqui o Renan Silva Neves, que é radialista da estação web. Isso aí se vira mais do que bolacha em boca de velho, né? Porque se é ruim de fazer rádio, está difícil de fazer. Imagina a web que recém está surgindo, até virar acreditada, ouvida, saber como pegar. Claro que com os aplicativos agora ficou bem
mais simples, né? Antes era um computador, tinha que ir lá, digitar, colocar no vivo ali. Agora vai no aplicativo, já coloca, tem todas as rádios do mundo ali, né? Sim. Então, eu imagino que isso tenha facilitado bastante a vida. Mas buscar recursos financeiros é muito difícil. O Mauro, daqui a pouco, a gente quer fazer a comparação do quadro com com a cena? Com a cena e com a foto. Cara, vamos fazer não tive esse prazer ainda, não cheguei a fazer isso. Então tá, mas eu vou deixar que o Fabrício responda agora. O Thiago está me dizendo que está no ponto, mas daí a gente vê. Temos a fotografia e depois eu quero botar a tela, se a gente conseguir dividir assim, ó. Isso. Uau. Tá aí, ó. Até que não ficou ruim não, né? Não. E aí, se a gente tiver como colocar depois, da mesma forma, o lance, com a tela dividida. Eu sei que vocês são artistas aí. E aí, olha só. Uma coisa legal que Olha o aí, Marcelo... já não sei mais qual é a pintura ali, o Mauro. E uma coisa legal foi que o Marcelo acabou escrevendo o Libertadores 2017 ali, o que deixa mais registrado ainda. E reiterando, essa tela, ela vai a leilão em prol de uma ONG aqui de Porto Alegre, a Associação já tem gente procurando? Como é que vai a leilão no Os leilões... no leiloeiro oficial, tudo? Não, o leilão está ocorrendo via e-mail. A pessoa manda um e-mail lá para ADM Projetos, Olha aí. E é bem aquilo que eu falei. Olha aí. Na realidade, ali o Marcelo ele montou aquela posição e manteve ela firme e torceu. Por favor, a bola bata em algum lugar ali. Impressionante. Mas foi super. Ele manteve aquela posição e aquilo ali foi perfeito. Mauro, desculpa te interromper. Então, a tela está indo a leilão. Os lances são aceitos até terça-feira, dia 12, às 17 horas. E eles têm que ser mandados para ADM Projetos @depeitoaberto.org. ADM Projetos @depeitoaberto.org. É uma ONG aqui de Porto Alegre que ajuda crianças e adolescentes com deficiências respiratórias graves. É ponto .org. Então, org. ADM Projetos, tudo junto, @depeitoaberto, tudo junto, .org. É isso. Fica aí um abraço para a Liege, para o Fischer, que estão. E já entrou proposta? Os lances, eu imploro, gente, por favor, os lances estão próximos a R$1.000 ali, o que por si só é extremamente baixo para ajudar a instituição. Uma tela dessa vale uns 5 mil, né? No mínimo, né, gente? E sem contar que, poxa, é uma tela que está representando um momento icônico do futebol. Não é ADM, faltou um... É ADM Projetos. ADM, né? Então faltou só um Mzinho ali. ADM Projetos @depeitoaberto.org. Isso. Aí, ó, agora tá certo. Isso. ADM Projetos @depeitoaberto. Qualquer coisa na minha página no Facebook também, facebook.com/Mauro Villarreal Arte. Ali tem todas as informações, podem fazer contato. Como eu estava dizendo, não é só questão da tela, é uma tela representando um momento que... 5 minutos depois ele já estava consagrado como um dos maiores lances da história do futebol. Temos ainda o fato de que ela foi assinada ali 2-3 dias pelo atleta após a conquista do Tri da Libertadores, e ele ainda fez questão de ressaltar lá que o Milzinho vale a assinatura do Marcelo Groi já. Ele escreveu Libertadores 2017 para registrar que é a tela do ano dele. É a tela oficial da vida dele. Literalmente. Essa é a vida, a defesa da vida. Defesa da vida dele. Isso aí valeu o título da Libertadores. Infelizmente, agradecer também ao Patrício, que apesar de ter contato com o Marcelo, o Patrício, lateral do Grêmio, é um grande amigo e acabou agilizando tudo isso, porque estava muito difícil o contato com o Marcelo, porque foi logo após a conquista ali, e ainda assim o Marcelo conseguiu um tempinho para... O Patrício é um grande gremista hoje, né? Um grande camarada também. E é técnico de futebol, né? Sim, ele tem uma escolinha em Nova Hartz, a gente até tem que trazer o Patrício de novo aqui. Isso, pô, sempre vale a pena. E ele que organizou tudo isso pra gente se encontrar e o Marcelo assinar a tela. E aos que não tiverem a chance de fechar o lance do leilão, porque o leilão, assim, até dia 12 às 17 horas, o maior lance vence. Em caso de empate, quem deu o maior lance primeiro fica com a tela. Aos que não obtiverem sucesso no leilão, por favor, façam contato, que eu vou adorar seguir pintando para... É isso aí. Bom, então eu vou deixar que o Fabrício responda depois, qual o tipo de preparo que se faz para que o jogador, depois de largar a bola, continue usufruindo do dinheiro que ganhou. Às vezes muito e às vezes só o suficiente para até que encontre uma nova atividade. Já voltamos.
Fabrício, ficamos devendo aí a resposta. Bom, todos os atletas da base do clube, né, eles estudam, né? Então, assim, acho que ele ter continuidade no aprendizado dele já é um fator primordial no processo dele de formação. O clube ele tem, né, uma estrutura muito grande, né, assistências sociais, né, psicólogas, monitoramento constante sobre o atleta. A gente hoje tem um fator aí da internet, um fator virtual, que é um fator que acaba, ele desfoca a nós profissionais. Super expõe, né, os atletas também, né? A gente imagina um menino, né, com 15, 16 anos, que está surgindo dentro de uma categoria, dentro de base de um grande clube, né, já tem ali tantos mil seguidores, posta uma foto, né, as meninas já vêm curtindo e comentando as suas fotos, aí posta uma cena de um gol lá. Então, assim, a gente tem que trabalhar também a cabeça do atleta para que ele entenda que o processo de evolução dele, né, o processo de aprendizado dele dentro do futebol também é para a vida, né? Então, além de estudar, além de ter um compromisso dele com a escola, e todos os nossos atletas lá no CT de Alvorada têm um compromisso escolar, a gente trabalha constantemente para que eles se desenvolvam, né, como eu disse antes, como pessoa, e que eles tenham o entendimento que aquilo ali é importante para a vida deles. A carreira do atleta profissional, né, ela é uma carreira curta, né, ela pode ser muito promissora, né, ou pode não ser. Muitos dos atletas, eles têm apenas um plano A. Plano A é ser jogador de futebol. Eu, às vezes, comento com alguns em particular, e qual é o teu plano B? Né? O que tu espera depois da carreira de jogador? E se a carreira de jogador não der certo? Né? Fica curta. A gente incentiva o atleta para que ele dê certo. A gente, né, acho que a maior satisfação de um dirigente de futebol é tu ver o atleta, né, jogando na base ainda. Tu quer ver o atleta lá em cima, fazendo um gol no Beira-Rio, né, podendo, num segundo momento, estar aí pelos gramados do mundo. Mas a gente também tem que ter ciência que a gente pode encontrar um menino daqui a 2, 3 anos numa outra atividade profissional, né, e essa lembrança dele, que ele foi incentivado a ter um caminho correto, né, incentivado a não ter somente um plano A, porque o plano A pode falhar, é importante para nós, porque a gente também é recompensador tu poder ajudar a formar o cidadão e não somente um jogador de futebol, né? Becker e Ficha alerta: direito de trânsito, suspensão do direito de dirigir? Consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão. Informe-se pelo 3239-6689. Invista em segurança para você e sua família com a Protegere, por valor muito baixo por mês, com equipamentos e instalação incluídos. Sua casa ou apartamento vai contar com um inteligente sistema de monitoramento e uma equipe de especialistas altamente treinados, protegendo você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Durma tranquilo com a Protegere. Ligue 3365-2755. Não esqueça, pensou em segurança, pensou Protegere. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais de atendimento de primeira e atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para o seu veículo. Da troca de óleo até aspiração de tapetes estofados, calibragem e verificação de 15 itens sem pagar a mais por isso. Confira também a loja de conveniência, com espaço agradável para o seu lanche ou cafezinho. E a Beer Cave, que é um freezer que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. E atenção, clientes do Posto Boqueirão, está iniciando o desafio. Responda a pergunta e seja contemplado com uma surpresa incrível. Qual posto que tem quilômetros de vantagens, possui gasolina de qualidade e atendimento personalizado? Claro que é o Posto Boqueirão. Fica em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SB. E também aqui, em frente ao campus da Ubra. Bom, o Mauro já falou que pode, quem quiser comprar depois, não conseguindo vencer o leilão, pode comprar nessa mesma tela, mas é importante que você participe também pelo lado da solidariedade e por ser tipo a moeda do tio Patinhas, né? A tela número 1, né? A moedinha número 1, e essa é a tela número 1 em relação a esta obra de arte
que foi a defesa do Marcelo Groi, colocada em quadro pelo Mauro Villarreal, que é artista, é designer, trabalha em eventos e tudo mais. Nós já tivemos a oportunidade de colocar aí tanto a fotografia quanto a bola correndo, e agora aí está o quadro. É impressionante a fidelidade da reprodução do Mauro, que eu cumprimento aqui ao vivo aí e desejo sorte aí no prosseguimento dessa carreira tão bonita, né? De estampar na tela o que se vive na vida real. Obrigado. O Fabrício, boa sorte lá na decisão contra o Santos. O Inter joga pelo empate, que consiga mais uma vitória. Um grande abraço. E já aproveitando a oportunidade, 10 segundos. Convocar a torcida colorada a prestigiar o nosso jogo. A gente vai fazer de tudo para voltar com o título de Santos. Na verdade, é prestigiar na frente da TV, né? No esporte interativo. Valeu. Obrigado, Renan. Obrigado, Renan. Apareça outras vezes. Bom, sucesso lá na Rádio Estação.